Olá, caros estudantes, eu sou a professora Carla Simonetti do curso técnico de Design de Interiores e hoje chegamos à terceira unidade da disciplina de Desenho Técnico. Nessa terceira unidade vamos falar sobre a perspectiva cônica e o nosso tema da videoaula é a importância da perspectiva cônica para a decoração de interiores. Primeiro, entender o conceito da perspectiva cônica. A perspectiva cônica, como podemos ver na imagem, é um método de projeção que dá origem a desenhos correspondentes à visão humana. Então, sempre que a gente olha uma paisagem exterior, nós temos essa sensação de que há um afunilamento da imagem, né? Uma imagem que a gente olha, um espaço externo, um espaço urbano, a gente sempre tem essa sensação quando a gente tira uma foto, quando a gente olha para esse espaço, que o ambiente ele está fechando, afunilando numa linha que a gente chama de linha do horizonte. Então, a perspectiva cônica, ela tem esse processo, né, de reproduzir essa sensação através do desenho, né? Então, por essa similaridade, é um tipo de desenho técnico que se assemelha muito, né, à nossa visão humana e ela é muito utilizado na representação de objetos e casas, por ter essa proximidade com o nosso olhar. Mas vamos entender como são classificadas a perspectiva cônica. Ela é classificada como um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga ou com 3 pontos de fuga. Ou seja, nesse processo de afunilamento, a gente pode afunilar com um ponto, com 2 pontos, né, puxando a imagem do objeto, ou com 3 pontos, né, puxando também vamos dizer assim, a representação de um objeto, como podemos ver na imagem do slide, né? Então, com um ponto ela tem uma sensação de um afunilamento, com dois lados afunilando a peça e com três pontos afunilando a peça. Os elementos da perspectiva cônica, só para a gente poder relembrar, mas isso vocês têm a possibilidade de se aprofundar através do nosso e-book, mas só para a gente poder relembrar, primeiro a linha do horizonte, que a gente considera como LH. Essa linha é uma linha imaginária que determina a altura dos olhos de um observador em relação à linha de terra. Então, a gente imaginar que uma pessoa está em pé, né, no chão, existe a linha que seria da terra, né, ela fixa em um ponto, e a linha do horizonte é exatamente essa altura, né, do chão até os olhos do observador. Então, a linha de terra ela vai estar sempre paralela à linha do horizonte. Então, a gente tem uma imagem para reproduzir isso, né, uma pessoa em pé e mostrando que existe a linha que determina o chão, que é a linha de terra, e a altura dos olhos é chamada de linha do horizonte. Além da linha do horizonte, a gente tem o ponto de vista, que é considerado o PV. É o ponto que se forma com o encontro de uma linha vertical com a linha horizontal. Ou seja, como a gente tem a linha de terra, né, o ponto de vista é exatamente dessa altura, o ângulo, né, visual, que a pessoa tem dos olhos até o chão. Então, dependendo do ângulo visual de uma observação do motivo, a linha vertical, que localiza o ponto de vista, pode situar-se centralizada na cena compositiva ou em um dos lados, esquerdo ou direito. Então, essa linha vertical, ela fica perpendicular à linha do horizonte e é chamado de ponto de vista, né? É o ponto onde o observador se encontra. Já o ponto de fuga, que é considerada como PF, é o ponto localizado na linha do horizonte, para onde todas as linhas paralelas convergem quando vistas em perspectiva.
Então, como a perspectiva cônica, ela faz esse processo de afunilamento, então é exatamente nesse ponto de fuga que as imagens, né, na hora da representação do desenho, vai ter linhas que vão converger para esse ponto para dar essa sensação de afunilamento. Então, alguns tipos de perspectiva são necessárias com 2 ou mais pontos de fuga. Então, a gente tem a imagem, né, a representação de uma pessoa olhando uma mesa, né, com objetos, e exatamente esse desenho representando a mesa com um ponto de fuga, a gente tem essa sensação que a mesa vai estar afunilando, né, exatamente para esse ponto de fuga, né, dando essa sensação de profundidade. Já a perspectiva com 3 pontos de fuga, em algumas situações, né, podem haver pontos tanto fora da linha do horizonte como na linha vertical. Em alguns casos é possível o ponto ficar fora tanto da linha horizontal quanto do ponto de vista. Então, dependendo do observador, né, essa linha pode estar na linha do horizonte ou pode estar fora, né? Então, é isso que define o tipo de construção dessa perspectiva, podendo ser com um ponto apenas de fuga, com 2 pontos de fuga ou com 3 pontos de fuga. Quando a gente faz o desenho com um ponto de fuga, né, geralmente a gente representa casas, vistas internas de ambiente. Com 2 pontos de fuga, é muito utilizado para as áreas urbanas, né, vistas de ruas de cidade. E geralmente com 3 pontos de fuga são feitos para mostrar edificações que você queira mostrar a visão de um telhado, né, de uma parte superior, e é uma forma de representação através com a perspectiva com 3 pontos de fuga, que é menos usual para o design de interior, né? A gente utiliza muito com 1 ponto de fuga ou com 2 pontos de fuga. Aqui, ó, as linhas imaginárias que descrevem, né, o efeito da perspectiva convergendo para o ponto de fuga, é o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que gera a sensação visual de profundidade. Então, é através do ponto de fuga que a gente tem essa sensação de profundidade e são chamadas de linhas de fuga, né? As linhas que convergem para o ponto de fuga. Bom, nessa imagem a gente tem um desenho de um ambiente interior com um ponto de fuga, que é exatamente o desenho que a gente utiliza no design de interiores. Né? Quando a gente quer representar uma sala, um quarto, um banheiro, e a gente quer fazer um desenho através da perspectiva cônica, né, a gente utiliza geralmente ela com um ponto de fuga. Então, no nosso e-book, a gente colocou um passo a passo de como a gente tem a representação de um desenho de um ambiente em planta baixa, né, que é essa visão superior do desenho. E aí, como é que a gente chega nessa visão interna desse ambiente com um ponto de fuga. Então, esse desenho que vocês estão vendo agora na nossa videoaula, a gente já tem ele, né, no nosso livro, mostrando até a gente chegar nesse ponto, né, nesse passo a passo. Mas agora, na nossa vídeo, a gente vai mostrar como é que eu vou preencher esse ambiente com os móveis, como é que eu faço a construção do mobiliário nesse ambiente, né? Então, essa visão que a gente tem é da profundidade da parede, né, do quarto, como se a pessoa estivesse olhando frontalmente para um espaço, mostrando as paredes laterais, piso e teto. Agora, como preencher os móveis nesse ambiente? Então, imagine um quarto, né, um ambiente, como a gente está colocando, com as medidas 3 por 4, né, metros. Então, 3 de largura e 4 centímetros, né, de comprimento. E que eu tenha que representar um guarda-roupa, uma cama de casal, 2 mesas laterais e um rack, né? Então, para fazer isso, o que é necessário na perspectiva cônica? Primeiro, nesse passo a passo, eu indico sempre ao aluno a gente fazer uma malha de um piso, né, como se fosse o revestimento, né, o piso, fazendo uma malha de 50 por 50, mas poderia ser outras medidas, né? 50 por 50 para ficar mais exato, já que a medida do quarto também é exata, né?
é 3 metros por 4. Então, a gente fez uma malha em cima, na planta baixa, né, mostrando o quadriculado do piso. Depois que a gente faz essa marcação do piso, a gente imagina olhando para o quarto. Então, tem um observador, uma pessoa olhando de frente, né, para um ambiente, e essa pessoa imaginando que a frente do quarto que ela está observando fosse transparente. Tem até uma linha mostrando como se fosse um painel de vidro. Então, é como se a gente eliminasse uma parede, né, desse ambiente para poder conseguir enxergar o espaço por dentro. Então, a gente só tem agora uma visão de cima, né, como a gente está vendo a imagem, mas na realidade a gente está eliminando uma parede frontal. A gente está considerando o quarto aí com 3 paredes, né? Aquela parede que tinha janela a gente está eliminando. E a pessoa fica como se estivesse olhando frontalmente para o quarto. Agora a gente vai poder fazer o desenho, né? Como se fosse a parede realmente frontal. Nesse caso, a gente só vai desenhar, né, um quadrado mostrando a largura do quarto, que é 3 metros, e a altura, que a gente chama de pé direito do quarto, com a altura de 2,70, que é uma altura padrão, né, a altura do piso até o teto, como se essa altura fosse de 2,70 metros. Quando a gente faz esse retângulo, a gente volta novamente a fazer aquela divisão do piso em 50 por 50 centímetros a marcação, como vocês estão vendo no desenho. Então tem 0, 1, 2, 3, como se fosse uma régua no chão, mostrando as medidas, né, de 50 em 50 centímetros. Isso a gente pode fazer com auxílio dos instrumentos, né, com escalímetro ou com a régua convencional, né, e a gente marcar essa medida em centímetros, né? Então, até fechar a largura do quarto. Depois que a gente faz essa marcação do piso, a gente vai definir a altura do observador. Nesse desenho, como a gente vai retratar com um ponto de fuga, vai existir um observador. Esse observador vai estar na parte central do quarto. Então, se o quarto tem 3 metros de largura, o meu observador vai estar no meio, a uma distância da parede, 1,5 metro, né? A metade de 3, 1,5. E a altura desse observador, a gente está considerando que ele tenha 1,80 m, né? A pessoa tem 1,80 m. Então, marcou o olhar do observador, é exatamente aquele ponto que é considerado o ponto de fuga, né? Com o esquadro a 45 graus, eu vou fazer um encontro dessa linha, que é o olhar do observador, que é o ponto de fuga. Como vocês estão vendo ali, é um xizinho vermelho. Vai vir uma linha azul, né, que vai se encontrar com essa diagonal a 45 graus, né? E a gente vai chamar o encontro dessas retas, vai gerar um ponto. Esse ponto eu vou chamar de ponto auxiliar, que ele vai me ajudar na construção dos demais itens da perspectiva, tá? Bom, desse ponto auxiliar, vocês estão vendo agora no desenho, a gente tinha feito uma linha no piso com a marcação de 50 por 50, né, que era referente à cerâmica, né, o revestimento. Existe o ponto F, que é o olhar do observador, que tem uma cruzinha vermelha dentro do quadrado. A gente vai puxar todas as linhas, né, dessa numeração de piso para esse ponto central. E, ao mesmo tempo, também puxar para esse ponto auxiliar fora do meu desenho, né? Como vocês estão vendo na imagem. Então, a gente está afunilando as medidas de piso, tanto frontalmente como na lateral, para esse ponto auxiliar. Dessa forma, a gente consegue fazer a marcação do piso, né? Com esse afunilamento, né, da medida do chão, e a gente já consegue fazer a malha do piso no meu desenho, como a gente está conseguindo ver aí na imagem que está aparecendo para vocês, tá? Concluindo a representação do piso, ele está afunilando, né, essa sensação que a gente tem quando a gente faz a perspectiva cônica.
a gente vai conseguir agora, no final dessa malha do piso, formar a parede frontal, né? Como se fosse o fundo do quarto. Então, a gente conclui o retângulo, que é do fundo vamos dizer assim, do ambiente, né? Fez o desenho, como vocês estão vendo, uma linha azul, uma linha rosa e uma linha azul mais escura. Com isso, a gente vai ter esse processo, né? Piso, parede de fundo e as paredes laterais e o teto do ambiente desenhado. Terminamos de desenhar o piso e as paredes, né, lateral e teto, a gente vai fazer a marcação do mobiliário. Por isso que era importante aquela malha, né, do piso, para a gente poder agora conseguir posicionar os elementos, né? Cama, guarda-roupa, tá? Fechando essa marcação dos móveis, agora a gente vai poder, através do ponto de fuga, marcar na parte de frente, a gente chama de verdadeira grandeza, é onde está as alturas reais dos objetos. Então, vocês podem ver que nessa linha limite da parede, que tem os tracinhos vermelhos, é exatamente as alturas que a gente tem do criado mudo, de um rack, aí está tudo marcadinho ali, e agora a gente só faz puxar para o ponto de fuga, e aí a gente começa a desenhar a cama, a mesa lateral, até a gente chegar nessa situação do desenho que a gente conseguiu aí já representar o guarda-roupa, a cama, as mesas laterais e o rack. E no final, né, depois que a gente faz aquela representação da marcação e a volumetria, né, dos objetos do mobiliário, a gente consegue aí humanizar, fazer uma pintura, né, definir melhor as texturas do que possa entrar na decoração, como revestimento de piso, um tapete, colocar iluminação, né, conseguir colocar a TV, né, todo o mobiliário, as cores, e aí a gente consegue trazer a perspectiva de forma mais humanizada e é uma forma que o cliente consegue observar melhor as suas ideias, como você está projetando aquele ambiente. Então, todo esse passo a passo foi para mostrar para vocês que tem a possibilidade de a gente colocar os objetos, né, de forma coerente, com as medidas exatas, através desse método, né, de representação com um ponto de fuga, e através disso a gente conseguir depois humanizar todo o desenho e tornar mais fácil a visualização para quem a gente for apresentar o projeto. Além também que com a perspectiva cônica você poderia estar mudando tipo de revestimento, as cores, fazendo vários testes de como você poderia estar, né, modificando esse quarto e apresentando várias outras opções também para seus clientes. Então, com essa videoaula, a gente apresenta a importância da perspectiva cônica para o design de interiores, né? Porque ele tem essa visão real de como a gente observa os espaços e as coisas. Queria só agradecer a todos, bons estudos e até a próxima.